Pode um cristão ser possuído por um demônio? Não. As Escrituras nos relatam de forma muito compreensível que jamais existiu um caso sequer de possessão demoníaca em cristãos. Aqueles que advogam o contrário, afirmando que Judas contradiz essa premissa, cometem um erro grosseiro, isso é, considerar Judas uma pessoa regenerada e convertida, o que não é verdade. Regenerados jamais poderão ser possuídos por demônios, e isso é um fato inquestionável. As Escrituras são absolutamente claras em afirmar que aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Isso está em 1 João 5,18. Satanás não possui poder para violar o templo do Espírito Santo. Somos de Deus, pertencemos a Deus e o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. O inimigo das nossas almas não pode, em hipótese alguma, possuir o crente genuíno. O crente cujos pecados foram perdoados por Cristo não pode ficar endemoniado. O crente nominal, sim, mas o regenerado e habitado pelo Espírito Santo, esse nunca. Portanto, quem defende a possessão de crentes comete heresia. Embora a Bíblia não afirme explicitamente se um cristão pode ou não ser possuído por um demônio, verdades bíblicas relacionadas deixam bem claro que o cristão não pode ser possuído por um demônio. Há uma nítida diferença entre ser possuído por um demônio e ser oprimido ou influenciado por um demônio. A possessão demoníaca envolve um demônio tendo controle direto e total sobre os pensamentos e ou ações de uma pessoa. Isso está em Mateus 17, 14 a 18, Lucas 4, 33 a 35 e 8, 27 a 33. Opressão ou influência demoníaca envolve um demônio ou demônios atacando espiritualmente uma pessoa ou incentivando a um comportamento pecaminoso. Observe que há várias passagens do Novo Testamento que lidam com a guerra espiritual, mas em nenhuma encontramos a instrução para expulsar um demônio de um crente. Isso está em Efésios 6, de 10 a 18. Os crentes são instruídos a resistir ao diabo. Tiago 4, 7 e 1 Pedro 5, de 8 a 9. Mas não a expulsá-lo. Os cristãos são habitados pelo Espírito Santo. Isso está em Romanos 8, de 9 a 11. 1 Coríntios 3, 16, 6, 19. Certamente o Espírito Santo não permitiria que um demônio possuísse a mesma pessoa em que ele habita. É impensável que Deus permitiria que um de seus filhos, alguém que ele adquiriu com o sangue de Cristo, 1 Pedro 1, 18, 19, e tornou uma nova criatura, 2 Coríntios 5, 17, fosse possuído e controlado por um demônio. Como seguidores de Cristo, estamos em guerra contra Satanás e seus demônios, mas não dentro de nós mesmos. O apóstolo João declara: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso está em 1 João 4, 4. Quem é o ser que nos habita? O Espírito Santo. Quem é o ser que está no mundo? Satanás e seus demônios. Portanto, o crente tem vitória sobre o mundo dos demônios. E o caso de possessão demoníaca de um seguidor de Jesus não pode ser defendido biblicamente. O apóstolo João escreve ainda que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Isso porque o próprio Filho de Deus protege os salvos e não permite que o maligno toque neles. Isso está em 1 João 5, 18.
O apóstolo Paulo também escreve que o mal não tem domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça. Isso está em Romanos 6,14. Além disso, a palavra de Deus diz que os crentes verdadeiros são templo do Espírito Santo, são morada de Deus. Isso está em 1 Coríntios 3,16. Quando um pecador é regenerado pelo poder do Espírito de Deus e convertido a Cristo, o próprio Cristo habita nele, através da pessoa do Espírito Santo. Paulo escreve: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso está em Gálatas 2:20.